Olá pessoal, hoje nós vamos falar do livro Adua, da escritora italiana Egiaba Sego. A gente tem muito o que falar desse livro, temos aspectos sociais e políticos históricos sobre a Somália e a Itália, o fascismo italiano, colonização, imigração, uma narrativa bem interessante, bem estruturada dessa escritora, que eu nunca tinha lido, e eu tenho umas coisinhas para contar sobre esse livro que são bem pertinentes e importantes, e a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e se liga que está rolando um sorteio aqui no canal de 10 livros, ainda não foi realizado o sorteio, então dá tempo de você participar, o link para o vídeo está aqui embaixo, também tem um cardzinho aqui em cima e participa. Bom, o que é que nós temos para falar desse pequenino romance aqui, Adua, dessa personagem principal que carrega o título do livro e que relembra a sua vida na Itália. Ela é uma imigrante somali que está na Itália e é entremeado essa história dela, essas lembranças dela com a história do seu pai e dos seus antepassados. Apesar de ter o nome dela inserido no título do livro, ela divide o protagonismo desse livro com seu pai, Zope, que é tanto a história dela mesma lembrando, e um narrador contando a história de seu pai, um narrador que não se tem uma identificação, não se sabe exatamente quem é, mas que está presente ali nos principais acontecimentos da história do pai dela, narrado aqui nesse livro do pai da Adua, que é o Zope. O pai dela era um tradutor que prestava serviço de intérprete ali para o regime fascista, antes da Segunda Guerra Mundial, já no regime do Benito Mussolini. E há essas lembranças enquanto a Adua vai lembrando da sua vida nos anos 70 na Itália como imigrante italiana. Então cada capítulo, o livro é dividido numa sequência de capítulos que é sempre Adua, Sermão e Zope. Adua, Sermão e Zope são sempre essas sequências de capítulos que Adua é ela relembrando a sua vida, ela crescendo e se desenvolvendo e vendo a sua visão de mundo, criando sua estrutura de visão de mundo. Sermão é sempre alguém passando algum tipo de sermão, algum tipo de bronca nela, que são bastante pesadas inclusive. E o Zope é sempre um narrador contando a história do pai dela. Cada uma dessas sequências desses capítulos, eles vão se montando e vão criando toda a linha narrativa, toda a estrutura narrativa da Egiaba Sego, que é muito bem feita nesse sentido. Eu gostei muito dessa formação desses capítulos. É um texto bem simples, mas que é interessante você ir notando o desenvolvimento dos personagens através dessa estrutura narrativa. E a autora se utiliza muito de um contexto histórico para criar uma temática, para criar um pano de fundo dos seus personagens. No caso aqui ela usa o colonialismo italiano sobre a Somália e usa também a questão da imigração e o fascismo, como eu falei, do regime do Mussolini, o fascismo ali que surgiu, estourou muito forte a partir dos anos 30, né? Isso me lembrou muito a escritora americana Toni Morrison, que inclusive eu estou devendo uma resenha para vocês aqui, em breve vai sair resenha da Toni Morrison aqui no canal, que também se utiliza muito de aspectos históricos para montar seus romances, mas também sem dizer muitos desses aspectos. A história serve só como um piso ali, um pano de fundo para os personagens, e a Sego, ela não detalha esses acontecimentos históricos, porque por mais que se utilize aqui do colonialismo, da guerra civil na Somália, mas ela não dá muitas explicações. Isso é muito interessante. Ela, como autora, realmente não tem essa obrigação de dar essas explicações, mas consegue fazer de uma forma que você compreende as relações históricas junto com esses personagens que ela vai montando, e é bastante interessante. Eu lembrei muito da Morrison, em alguns romances dela, que ela utiliza a segregação racial nos Estados Unidos e também o contexto como guerra do Vietnã, algumas histórias, alguns acontecimentos históricos que aconteceram muito fortemente ali nos Estados Unidos, anos 50, anos 60, anos 70, e a Sego ela também faz isso sem dar muita ênfase a essas questões históricas. Eu achei muito interessante esse aspecto dela e me lembrou bastante a Morrison. Quando ela aborda a questão do colonialismo, da colonização da Somália,
ela não pegou, não é qualquer país, ela pessoalmente, ela é descendente. A autora, ela é filha de somalis, os pais são nascidos na Somália, mas ela é italiana, nascida em território italiano. E ter esses antepassados, nascido lá na Somália, não é à toa assim que ela se aproveita muito desse contexto histórico, porque a Somália até hoje está vivendo a guerra civil, tem já muitos anos, há 40 e tantos anos já vivendo a guerra civil, ou ainda hoje vive sob um caos civil lá, um caos social. E foi um país colonizado pela Itália, pela França, pelo Reino Unido, tem uma história conturbadíssima de religiões, de clãs. Então não é fácil entender o conflito que acontece na Somália, não é fácil entender o povo somali, o sofrimento, a capital, Mogadiscio, é uma situação historicamente muito complicada. E é interessante que até no final desse livro ela faz uma pequena explicação histórica sobre esses pontos, e são muitas questões, muitos pontos, e acho que a gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre isso. Mas é um preço que o povo africano está pagando, essas colonizações de impérios britânicos, franceses, italianos, que carregaram uma devastação muito forte para o continente todo. Todos os países tiveram problemas muito profundos nas suas formações, na sua estrutura social, na sua estrutura política. A África paga com a própria pele essa situação. Então a Sego, ela pega essa temática, não só nesse livro, mas em outros livros dela, que foi lançado também pela editora Nós, e carrega esse sentimento de uma espécie de troco, que ela diz mais ou menos o seguinte: o problema da Somália também é um problema da Itália. Muitos das partes dos problemas somalis também são problemas do povo italiano. Então é interessante como ela forma ali um início, a primeira metade do século XX, com a história do pai dela, e o pai dela tendo uma relação conturbada com o seu avô, no caso, a Adwa, tendo uma relação conturbada com o pai, e o pai consequentemente tendo com o pai dele, no caso o avô dela. É interessante como ela monta essas relações familiares através dessas questões que para mim estão muito claras num tripé, como colonização e migração, que é uma consequência dessa colonização, que os estranhos estão batendo a Europa, o diferente está batendo a Europa, uma outra cultura está batendo a porta da Europa. A gente está vivendo isso, está vendo isso muito claramente, por exemplo, com a questão síria. Já é uma guerra civil ali que já está durando quase uma década. O tempo passa muito rápido e muita destruição foi causada todo esse tempo. Na África existe essa destruição secular. Então, continuando, como eu estava falando, além da colonização, da consequência imigratória, existe a questão de um ultranacionalismo encoberto aqui pelo fascismo, né? Um regime totalitário, antidemocrático, e que exacerba muito essa questão ultranacionalista, de não imigrantes e de um profundo ranço com qualquer coisa que seja de fora dos seus territórios, né? Uma repulsa ao que vem de fora, uma repulsa ao vizinho, uma repulsa ao diferente, e uma repulsa racial, étnica, que a Europa vive muito profundamente ainda hoje, especialmente hoje com tantas ondas imigratórias que nós estamos vendo. E a Sego, ela trata de uma forma muito peculiar dentro dessa narrativa dela, porque no geral são indivíduos que, mesmo a Adwa, que saiu do seu país, não tem uma identificação tão profunda, facilmente foi para a Itália em busca do sonho de ser uma atriz de cinema, e o seu pai, que prestava serviço para o regime fascista, que pode ter uma espécie de alienação, no sentido de você não saber o que está acontecendo ao seu redor e você simplesmente pensar só em si. No fundo, são seres humanos que estão em busca de respostas, seres humanos que estão em busca de sonhos, de um conforto, de uma utopia, que encaram uma relação de afetividade como algo extremo, como algo confortável. São seres humanos que erram, que têm suas desilusões emocionais,
tem a busca dos seus sonhos, enfim. São seres humanos que nunca tiveram protagonismo, que sempre estiveram lá, desde o começo do século, desde a Segunda Guerra Mundial. São estrangeiros, são imigrantes, e que é interessante que ela joga aqui, logo no início do livro, um pequeno núcleo familiar de judeus, italianos judeus, que a gente sabe o que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela não volta suas atenções, a Igiaba Sego, ela não volta suas atenções para esse núcleo familiar. No decorrer do livro, eles vão sumindo do livro, e é quase para dizer assim, essa história dos judeus nós já contamos muito, agora a gente tem um outro sofrimento aqui, de um outro povo, de um povo somali que veio da África, que chegou na Itália, que sofreu tão brutalmente quanto o povo judeu. Eu achei muito inteligente da parte dela fazer isso, muito arriscado em termos literários fazer isso também, porque você jogar um núcleo de personagens no início do romance e ir fazendo o leitor esquecer deles é um risco. Tem seus problemas o livro aqui, ele deixa uns diálogos muito querendo ser muito didático, do que a narrativa não tem esse didatismo, que o leitor tem que ir montando os pontos, que eu acho isso inteligentíssimo. Os diálogos não são, para mim, não são ponto alto desse livro. O fato dela ser crua, visceral, por exemplo, para falar de mutilação genital, que é um aspecto cultural na Somália, é um ponto altíssimo do livro, é um ponto muito bem feito, muito bom. Ela é muito direta, muito objetiva, a escritora, e ela consegue lhe tirar de uma zona de conforto. Entretanto, alguns diálogos para mim são muito didáticos. Eu não gosto quando num diálogo quer que fique tudo muito explicado para o leitor, como se o leitor não tivesse a capacidade de compreensão, como tem ao montar a leitura. Não é um livro difícil, mas você vai montando capítulo a capítulo o quebra-cabeças aqui da história da Adwa e do Zop, que é o pai dela. Outro aspecto interessante é que a Igiaba Sego criou uma personagem que não é só a Somali que sai do seu país e vai para a Itália. É a personagem que pode ser a cearense daqui, do interior do estado, que vai para a Europa tentar uma vida melhor, não consegue, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para São Paulo. A Adwa, ela pode estar em qualquer parte, ela pode estar na Índia, ela pode estar na China, pode estar no Brasil, pode estar na Argentina, pode estar nos Estados Unidos. São problemas que vão além da questão europeia, vão além da questão africana, é uma questão humana. É um livro que, tirando esses aspectos que eu falei mais dos diálogos, que eu achei até um pouco inocentes, assim, alguns diálogos eu achei muito imaturos, tem uma estrutura muito bem feita, muito inteligente. Um livro que eu gostei. Eu li por conta de um clube de leitura que o pessoal da Pacote de Textos, que é um clube de assinatura aqui de Fortaleza, me convidou para participar da leitura. A gente fez lá um ao vivo, vou até deixar o link deles aqui no Instagram, foi bem bacana, um projeto piloto. E a Pacote de Textos, se eu não me engano, esse aqui é a edição de março deles. Todos os meses você paga o clube e todos os meses você recebe um livro surpresa na sua casa. E eu achei bem interessante o projeto deles lá, espero que o pessoal dê continuidade, o Rafael lá. E, enfim, eu gostei da leitura, não era a leitura que estava nos meus planos, mas como eu tinha me comprometido a participar lá, eu achei interessante. Me fez conhecer essa escritora que eu não conhecia. E ela tem uma relação muito próxima com o Brasil, gosta do Caetano Veloso, já escreveu até um livro, um ensaio também que saiu pela Nós, se eu não estou enganado, que é o Caminhando Contra o Vento. E é um ensaio sobre o Caetano Veloso, sobre ele. Ela é fã do Caetano, gosta da música brasileira, gosta dos escritores brasileiros, Mário de Andrade, Clarice Lispector. Esteve na Flip do ano passado, foi um sucesso lá na Flip. E gostei muito de ter conhecido a autora. Quero saber de você se você já leu esse livro, se outros livros dela você já leu. E me conta aí sobre esse livro, me conta o que você acha da autora. E é isso aí, pessoal. Valeu, tchau.